a melhor maneira de dar feedback, principalmente o positivo, não é dizer parabéns pelo resultado. É parabéns porque você fez X, Y e Z e você teve essa atitude e aí você atingiu o resultado. Se você é pai ou mãe e precisa dar feedback para um filho que precisa melhorar, você elogia comportamentos, de novo, que eu tenho controle, e aí conecta com o resultado. Então o feedback passa a ser um feedback que é mais longo, é mais robusto, é mais completo. A gente acha que tem que acumular mais coisas, né? Falar sobre mais assuntos, fazer mais coisas. E quando a gente pega o que realmente dá resultado na vida da gente, quem sabe a gente passe a vida e a gente tenha feito 2 ou 3 coisas que, nossa, deram resultado realmente extraordinários, porque foram aqueles momentos que a gente focou no que era mais importante. E para focar no que é mais importante, você tem que deixar de fazer coisas não importantes. Só que essa decisão do que é importante faz com que você tenha que abrir mão de coisas que muitas vezes são mais confortáveis de fazer. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de Vendas, Gestão e Liderança, o podcast Venda Mais. Hoje é a segunda parte, a segunda etapa de uma rodada de conselhos, sugestões, recomendações que a gente está fazendo, baseados num vídeo que o Daniel Pink gravou, com recomendações de especialistas em relação à produtividade, como você ter um ano excelente. Então, se você não viu ou não ouviu a primeira parte, essa segunda parte é independente, não precisa obrigatoriamente, mas acho que você se beneficia muito de ouvir ou assistir aquela primeira parte. Você pode fazer também um trabalho com o teu time, né? E é muito legal de fazer isso aqui em grupo, uma rodada de revisão. Você pode fazer pessoalmente, mas como grupo, acho que fortalece relacionamentos, é muito legal dar foco, aquele exercício de presença que a gente sempre fala. Marcelo, então, para a gente começar, alguma coisa? Eu queria citar um ponto aqui que eu lembrei depois da nossa última gravação. Eu visitava um cliente do Rio Grande do Sul, todos os meses eu estava lá. E nós passávamos reunidos numa sala de reuniões que ele tinha um escritório fora da indústria e tinha uma sala de reuniões no meio da indústria. E a gente passava reunido lá naquela sala de reuniões. Era uma sala de reuniões, a empresa era uma empresa, super produtiva, não sei o quê, mas a sala de reuniões era feia, era desorganizada, assim, não era um lugar legal, não era um lugar agradável. Só que, fui anos para lá e achava aquele lugar normal. Aí um dia entrou um gestor novo na produção e ele simplesmente botou umas plantas na sala, arrumou umas cadeiras, colocou uns negócios lá, super simples. E aí um dia eu cheguei lá na sala, entrei na sala, falei assim, o que aconteceu nessa sala? E aí eu vi que ele tinha feito melhorias ridiculamente simples na sala, mas ficou um lugar super agradável para trabalhar. Estou falando isso porque no primeiro podcast a gente falou várias vezes sobre como estar preparado, estar presente, ter um jeito perfeito de trabalhar, um lugar legal de trabalhar. Quando eu li aquilo, eu falei assim, eu mesmo que venho aqui nessa empresa e fico só nessa sala, não tinha tido noção de o quanto aquilo poderia ser mais produtivo, mais bacana, botou lá um projetor, um telão, fez um negócio legal, que custou muito pouco para fazer acontecer. Então todo mundo tem o seu lugar dentro da sua empresa, onde as coisas acontecem, invista para que esse lugar seja o melhor lugar possível, porque isso vai gerar mais produtividade, isso mais legal. Isso é um depoimento que eu estou dando, porque eu mesmo tinha me acostumado com aquele lugar não tão bacana assim, e quando ficou legal eu falei, nossa, ficamos todos mais produtivos aqui, com vários recursos, e no final das contas isso custa muito pouco e gera muito resultado. Você sabe que eu estou lendo um livro do Jordan Peterson, eu gosto muito do trabalho dele, e são mais 12 regras. O primeiro era 12 regras, são mais 12 regras para a vida, e uma das regras invista em beleza na tua vida, invista essa parte de estética, das coisas bem resolvidas, e pode ser uma coisa simples, né? Então, mas você vê que essa atenção aos detalhes, de novo, transmite um recado, né? E faz parte da cultura, começa a fazer com que as pessoas já se comportem diferente, pensem diferente, tenham mais vontade, né, de trabalhar, motivação. Eu acho que você começa a atrair pessoas porque você cria uma energia, né? Então você cria ali a estética, vai fazendo, e de novo, coisas simples, mas prestando atenção aos detalhes. Muito bem, para a gente começar, eu queria rapidamente revisar o que a gente falou no primeiro, então só para a gente, né, fazer a continuidade. Para quem não viu, não assistiu, serve como uma recapitulação rápida, volte lá e assista ou veja. Para quem está entrando agora, é quase que um exercício de presença sobre o que a gente vai falar, porque a gente vai continuar, né, no primeiro episódio desse podcast aqui, dividido em 2, a gente falou de 2 atos, e as ideias foram as seguintes.
trabalhar grande arrependimento, transformar isso numa lição e a partir daí construir um plano para que não se repita, né? Para você poder fazer uma evolução em relação a isso, senão vai se repetir. Segundo, fazer o exercício de pré-mortem. Quando eu tenho um objetivo, quando eu tenho uma meta, eu começo a olhar aqui, agora, o que pode dar errado, que impediria que a gente atingisse essa meta, e eu começo a me antecipar em relação a isso e já sou proativo em relação a isso. O terceiro, um grande tema para o ano, qual é a palavra, o que define, qual é a tua bússola, né? Qual é o teu norte para esse ano. Você trabalhar com sprints, então sequências menores de tempo, podem ser trimestrais, pode ser bimestrais, pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser diário, né? Mas então você entender a ideia dos ciclos. Você, no ato 2, a gente falou de você proteger a tua primeira hora, teus primeiros 5 minutos, 15 minutos, mas aquilo, você ser proativo em relação a dizer, cara, eu vou acordar bem, eu vou acordar energizado, eu vou encarar esse dia com vontade. E aí eu não posso estar reativo o tempo inteiro e eu tenho que aprender a separar o que é importante do que é urgente. Segunda coisa, a questão dos 2 minutos, tudo que aparecer na minha frente, que eu puder resolver rapidamente, eu resolvo e tiro da minha frente. É energia mental que eu vou descartando e eu chego no final do dia com menos pendências. Terceiro, você fazer um ritual de encerramento de ciclos, então um encerramento diário. Acabou meu dia, eu estou fazendo uma transição da minha vida profissional para pessoal, como é que eu faço? Acabou a semana, acabou o mês, acabou o semestre, acabou o ano, então, tipo, qual que é o ritual de encerramento de ciclo? Depois, uma revisão de ciclo, o que deu certo, o que não deu certo, o que eu aprendi, o que eu posso melhorar. O mise en place. Mise en place é você preparar as coisas para que quando você aparecer, as suas ferramentas já estão prontas, material já está pronto, equipamento já está pronto. Por exemplo, eu estava pensando, Marcelo, aqui em casa a gente tem uma regra de deixar as chaves do carro sempre no mesmo lugar. E as crianças sabem que se chegarem e me perguntarem, cadê a chave do carro? Eu vou sempre responder a mesma coisa. A minha eu sei onde está. Porque ela está sempre ali. Uma vez eu li, muitos anos atrás, um estudo que mostrava que as pessoas que não faziam isso perdiam, tipo, 5 minutos por dia na média, certo? E dava uma coisa assim, com 1.500 minutos por ano. Eu falei, meu Deus do céu, que absurdo. Você chega no final da tua vida, você passou 4 semanas da tua vida procurando a chave do carro. Eu falei, nem a pau. Aí minha mãe disse, por que a gente não, né, cria um cestinho? Aqui em casa, para as crianças, a gente criou ganchos na parede, né? Então, coisas básicas, assim, tipo, cadê minha caneca de café? Cadê, tipo, meu laptop? Esse tipo de coisa, assim, as coisas do onde você vai trabalhar, onde você vai brilhar, perfeitas no lugar. E para terminar, os breaks de 15 minutos de caminhada, pode ser mais, pode ser menos, pode ser sozinho, pode ser acompanhado, mas então a gente estava falando sobre isso. E agora a gente vai falar sobre as próximas. Terceiro ato, então, o primeiro deles é, de novo, pesquisa da Universidade de Califórnia, agora em San Diego, que em relação a não só a definição de metas, mas a quando eu vou fazer um treinamento. Eles descobriram que, o Marcelo falou sobre isso no episódio anterior, de que o crescimento acontece na zona de desconforto. Mas tem um número que é 85%, eles chamaram isso da regra do 85%, de que 85% de esforço ou de taxa de acerto é o ideal para você ter um crescimento nas suas habilidades. Se você está fazendo uma coisa nova e você está fazendo muito fácil, não é desafiador, você não está realmente aprendendo muito. Se ela é extremamente difícil, ela é impossível de fazer, então você está errando, né, tipo, 90% das vezes, também não está aprendendo nada e vai ficar frustrado ou frustrada e não vai aprender. Uma das coisas que por exemplo, o exemplo que eu dou, uma meta bem estabelecida, imagine que eu estou jogando uma bola de basquete. Se eu estiver muito perto da cesta, provavelmente eu vou acertar a maior parte delas. Tem gente que é tão ruim que nem se colocar lá, né, em cima da cesta, largando a bola, a pessoa vai conseguir, né? Mas basicamente eu aumento muito a probabilidade de acertar aquela cesta. Conforme eu vou me afastando, vai aumentando a dificuldade. Vai chegar um momento onde eu estou, sei lá, né, para a maior parte das pessoas, a partir da linha ali de 3 metros, 4 metros, já é muito, muito complicado. Um profissional geralmente vai fazer 50%, 60% das vezes. Uma pessoa normal vai fazer 10%. Está muito longe. Essa meta é impossível de alcançar. Então, se eu sou um líder e coloco uma meta que as pessoas olham e dizem isso é impossível, eu já desisto de cara. Eu não tenho nem motivação, nem vontade. Eu falo, nós vamos treinar. Para que eu vou treinar se a meta é impossível? A meta certa é uma meta que eu olho e digo, é difícil. E eu não vou poder fazer as mesmas coisas que eu fiz no ano passado. Se eu repetir o processo, não vou atingir essa meta. Mas eu tenho que olhar e dizer, cara, se eu realmente me dedicar, se eu realmente eu acho que eu consigo.
certo? Então, e tem um acho com uma alta probabilidade. E o pessoal da Universidade da Califórnia, 85%. Note que isso também significa que uma meta bem estabelecida não vai ter 100% da equipe batendo a meta. E eu, como líder, tenho que lidar com essa, certo? Se todo mundo está superando a meta provavelmente não está bem estabelecida, não é desafiadora o suficiente, não é agressiva o suficiente. E, então, quando eu vou fazer um treinamento, também, o treinamento vai ser um treinamento de desconforto. Às vezes, a gente vai em algumas empresas onde o pessoal depois vai dar uma avaliação em relação ao treinamento de que ele foi, né, difícil, complicado ou repetido, mas é porque você tem que repetir o processo até ele ficar simples. E veja que a repetição do desconfortável é desconfortável, mas o desconforto vai diminuindo, porque eu vou ficando melhor naquela habilidade, eu vou melhorando. Mas muita gente às vezes quer dizer, eu quero treinar uma coisa, mas eu queria que fosse gostoso, eu queria que as pessoas avaliassem. Alguns treinamentos tem que ser assim, porque as pessoas têm que querer ser treinados. Em alguns momentos você vai dizer, não, galera, hoje vai ser um treinamento sério, vai ser um treinamento pesado, vai ser um treinamento desconfortável. E note que a cultura certa das empresas e das pessoas, do time, tem que estar com uma visão positiva em relação a isso. É ter que realmente eu estou desafiado porque eu estou crescendo. Se o mundo à nossa volta está mudando, está ficando mais complicado, está ficando mais competitivo, estão nos demandando, né, habilidades novas, como que eu acho que sempre vai ser tudo tranquilo, tudo bonitinho, tudo conforto? Não vai ser. Então, o líder tem que estimular esta busca do desconforto, mas note que tem um ponto. Um ponto onde a partir daí já não está sendo mais produtivo. Mas se é menos do que isso, nota que é 85%, não é 50%, não é 40%, não é tudo bonitinho. 85% está sendo desafiado. É muito alto isso aqui. Então, você está dizendo, cara, eu vou puxar. E a conversa do líder ou da líder em relação a isso é muito importante de dizer, entendam, gente, o que a gente está fazendo. Entendam por que nós estamos fazendo isso. Entendam qual o teu benefício pessoal, você que é da minha equipe, você que é meu vendedor, por que nós estamos fazendo isso? E eu conecto com algo maior, tá? Então eu conecto com algo maior. Então quando isso acontece, você começa a ter um movimento que é proativo em relação ao desconforto da mudança e do treinamento. E é fundamental você entender que se você coloca um objetivo alto, você sempre vai precisar desenvolver alguma coisa nova. E aí tem esse desconforto do treinamento. Marcelo. A zona de desafio tá fora da zona de aprovação, né? E isso é desafiador para o líder, né? Porque às vezes ele quer ser aprovado, ele quer que o processo seja aprovado, que seja gostoso para todo mundo, só que o desafio está fora do gostoso. O desafio está no desafio. Então, um líder que fica muito focado em, eu vou fazer um evento para minha equipe e todo mundo tem que sair lá super feliz, está focado na aprovação, ele não está focado no desafio. E o que eu vejo é que a maioria das empresas não está, e dos líderes não está preparada efetivamente para esse desafio. A gente vê isso muito, como você bem disse, Raul, na repetição. Treinamento é repetição, é voltar em assuntos para falar novamente sobre ele. E quando você volta no assunto, a pessoa tem aquela sensação, isso eu já sei fazer. Não, você vai ficar bom depois de você entender e refazer e fazer várias vezes e ouvir várias vezes. Então, tem que lidar com essa coisa de nem sempre vai ser tão gostosinho assim, mas o resultado vai ser desafiador. E essa aceitação de que nem sempre vai ser tão prazeroso assim, mas vai desafiar a equipe, é algo que a empresa e o líder tem que estar preparado para isso. E nem sempre estão preparados. Está preparado para sair de lá e falar todo mundo, adorei. Adorei não significa isso. A gente faz muito na nossa área de capacitação, com a Karen liderando, faz muito isso. Não adianta você medir a reação ao que as pessoas acharam no treinamento. Você precisa medir a ação do que elas fizeram com o treinamento que elas receberam. E muitas vezes a ação vem da provocação, do desafio. Então isso é super importante, você não ficar medindo só, gostei. Não é gostei. Agiu? Não agi. Então não adiantou nada treinar. Inclusive, isso eu acho que aparece muito na consultoria também, né? Porque você chega e revisa processos, por exemplo, precisamos mexer num processo. E a pessoa fica desconfortável, porque o processo antigo era conhecido, ele era, né? Todo mundo está sabendo como fazer, e aí você traz um ponto novo e tem muita resistência. E aí, muitas vezes, gente dentro da equipe vai reclamar com o seu líder. Mexeram no processo. No processo, mas no fundo o que está acontecendo, a pessoa está dizendo, eu estou desconfortável, porque o processo anterior, mesmo ineficiente, mesmo que não estava batendo, mesmo que não estava funcionando, era confortável porque eu sabia qual era, né? Então aí é um problema. Que para mim, Marcelo, está muito conectado com o 12º ponto, que é você redefinir desconforto como aprendizado. Tem uma pesquisadora chamada Miela Fishbook, que é da Universidade de Chicago, e ela fez um estudo mostrando que o treinamento passa a ser mais eficiente quando você coloca ele como
você tem que redefinir, por exemplo, o fracasso. Ou não conseguir alguma coisa, ou tentar algo, e a analogia com esportes talvez seja a parte mais fácil. Vamos voltar para o basquete. Eu vou e tento fazer uma cesta, errei. Se eu desisto naquele momento, eu não aprendi nada. Se eu fico frustrado porque na primeira tentativa que eu fui fazer um pouco mais desafiadora, eu na minha cabeça achava que eu queria, né? Eu adoraria poder acertar a primeira. Nossa, todo mundo vai falar como eu sou bom, nasci para isso. Aí tem uma coisa que é muito importante, que é mindset. Se você pegar a Carol Dweck, mindset fixo e mindset de crescimento, o pessoal de mindset fixo está muito preocupado com quem está me olhando, o que eles vão pensar de mim. Voltando para a analogia do basquete, eu estou mais preocupado em acertar porque as pessoas vão me elogiar do que realmente acertar porque eu melhorei. Não é a técnica, não é o meu desenvolvimento, o meu crescimento, é a opinião dos outros sobre mim. E a opinião dos outros sobre mim é muito complicada nessa situação, porque significa que eu vou permanentemente buscar situações onde eu estou confortável porque eu sou competente. Toda vez que eu for desafiado, eu tiver que desenvolver uma nova habilidade e eu passar por um período onde eu sou incompetente, que é natural, qualquer habilidade nova que você vai desenvolver, você vai passar por esse processo de crescimento, onde na versão anterior você já estava bem, mas agora você está fazendo uma coisa nova. Essa coisa nova nem sempre é natural, você nem sempre é bom nela. Leva um tempo, que nem o Marcelo falou da repetição. Se nesse período, em vez de eu estar pensando, pô, eu estou aprendendo uma coisa nova, eu estou melhorando, eu na verdade estou olhando e preocupado com o que os outros estão pensando de mim, cara, a minha vida inteira vai ser um inferno. Eu vou estar sempre travado, eu vou resistir a qualquer tipo de treinamento, mudança de processo. Eu vou dizer, sou contra, só por quê? Porque no fundo eu estou desconfortável. Então, quando o líder posiciona para o time, gente, na verdade, nós estamos aprendendo. Cada um de vocês tem que aprender algumas coisas. Quando eu faço a revisão de ciclo e chego no final do ciclo da semana, do mês, com o vendedor ou com a vendedora, eu digo, o que funcionou, o que não funcionou, o que eu posso melhorar? O tempo inteiro com uma versão positiva. Note também que tem uma questão aqui quase meio cultural, de eu pegar, vamos dizer que eu queria, sei lá, 100% da meta, o vendedor, a vendedora chegou em 90%. Eu posso focar aqui em algumas coisas. Eu posso focar no gap, no 10%, e posso dar uma bronca nesses 10%. Você fez 90%, que é uma porcaria. Eu esperava 100 de você, estou frustrado, etc. A outra vai dizer, parabéns pelo 90%, mas faltou 10%. O que está faltando aqui? O que a gente pode fazer para melhorar? Note que continua nos 90%, mas numa das situações a pessoa focou muito no erro, no problema, no gap, e na outra a gente disse, ok, vamos transformar isso numa oportunidade de crescimento e de aprendizado. E aí, para mim, que realmente está o ponto forte. Marcelo. O Leandro Biscola, que é o nosso sócio que cuida das consultorias, que lidera as consultorias, ele faz uma coisa muito legal, ele joga os desafios para a equipe, né? Faz um roleplay de estratégia com a equipe, e aí ele fala assim, gente, aqui é o lugar de a gente passar vergonha. Vamos passar vergonha aqui. Então ele põe os desafios e fala assim, vamos passar vergonha aqui, vamos errar aqui, vamos expor aqui, vamos tentar uma estratégia que não funciona aqui dentro do nosso exercício e da nossa dinâmica. Então ele já tem essa visão. Então a galera não tem medo de arriscar, não tem medo de se expor, e isso é um exercício para quando tiver lá no cliente, ter uma capacidade altíssima de lidar com desafios estratégicos lá dentro. Então veja que ele já coloca, é o momento da gente passar vergonha aqui entre nós. É o momento da gente se expor, da gente tentar sair realmente da zona de conforto, e ele traz uns desafios super importantes para a equipe. Então veja que essa visão do líder muda a visão da equipe e a maneira que a equipe se arrisca e se prepara. Inclusive para lidar com situações inesperadas, né? Que geralmente, muitas vezes acontecem. Então, como é que você vai improvisar? Você vai improvisar e você tá ok com o improviso, porque na verdade você veio preparado e tua cabeça tá, né, funcionando bem. Legal. Terceiro ponto é uma questão de fricção ou de atrito, e você desenhar atrito da maneira sábia. Isso é muito, muito interessante. Então, e tem muito a ver com mise en place e com pré-mortem. Se você olhar e dizer, vamos dizer que eu tenho dificuldades de, sei lá, fazer uma rotina que eu gostaria de fazer. Então, eu gostaria de ir na academia. Eu começo a pensar quais são os pontos de atrito, então quais são os quebra-molas, quais são as lombadas, quais são as dificuldades que tem e por que eu não estou conseguindo, quais são as pedras no caminho. Então, eu começo a tentar retirar estas pedras. Porque eu estou cansado, porque eu estou sem energia, porque eu estou com fome, porque eu não estou com tempo, porque alguma coisa, eu começo a eliminar. Tá? Em alguns momentos eu posso começar a dizer, eu quero diminuir alguma coisa.
Então, o pessoal do Google, eu vi uma vez um estudo super interessante sobre isso, eles tinham, no meio da sala de reunião, um negócio com M&M's, tá? O M&M é uma delícia, então geralmente você não come um, certo? Então, você começa a comer um, começa outro, só que aquilo é chocolate e açúcar puro. E os caras disseram, não, tá errado isso aqui, nós estamos dando açúcar para todo mundo. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram do centro da mesa e colocaram em cima, simplesmente numa estante que tinha. Então agora as pessoas tinham que se levantar para ir para lá. Diminuiu uma coisa como 80% o consumo de M&M's, só com essa, porque eles dificultaram um pouco a atividade. Então, note que o atrito eu posso diminuir atrito de algumas coisas, eu estou com dificuldades de pegar o telefone e ligar, eu estou com dificuldades de mandar um WhatsApp, eu estou com dificuldades de fazer algumas conversas, eu não estou conseguindo estabelecer uma rotina. Ok, quais são os atritos que estão acontecendo, como que eu diminuo? Ao mesmo tempo, tem comportamentos que eu não quero mais ter, estão fazendo e são de baixa produtividade. Como que eu aumento o atrito em relação, como que eu dificulto que isso aconteça, né? Então, eu quero acordar e não quero pegar o celular já de cara, primeira coisa. O celular não tem que estar do lado da minha cama. Eu deixo ele no banheiro carregando, por exemplo. Então, eu tenho que levantar e ir para lá. Então, você vê como você começa a parar para, de novo, ser proativo ou proativa em relação a desenhar o cenário à tua volta e começar a criar hábitos que facilitam os teus melhores comportamentos e dificultam os que não são. O James Clear, do Hábitos Atômicos, fala muito sobre isso. Qual é a pequena coisa que você pode fazer para evoluir este projeto? Então, eu tenho um amigo meu que estava comentando que tem um projeto aqui nos Estados Unidos, não sei se tem no Brasil também, mas onde você manda uma pergunta por semana para os teus pais e eles gravam um vídeo, tá? Respondendo aquela pergunta. É sempre uma pergunta da história da vida da pessoa. Ela grava um vídeo contando e manda de volta, aí o pessoal no final cria um livro com as histórias de vida daquela pessoa. E é uma forma de meio imortalizar uma parte da história, é um presente muito legal, uma coisa muito bacana. E ele estava dizendo, eu estou há meses com esse projeto e não estou fazendo nada. Eu falei, qual é a coisa mais pequena, a menor que você pode fazer para esse processo evoluir? E ele falou, pô, abrir o site e me cadastrar lá. Eu falei, pronto, faça isso agora. Certo? E aquela história de em 2 minutos eu consigo resolver isso, aquela dica do David Allen, eu posso resolver. Então, essa questão de você pensar no teu meio ambiente e facilitar atrito, como que eu faço que os meus vendedores tenham maior produtividade na manhã, como o Marcelo falou? Pô, se a gente interrompe a manhã dos vendedores o tempo inteiro, que eu falei que eles deveriam estar fazendo coisas importantes, mas a gente está interrompendo por algum motivo, eu estou criando atrito na vida deles. Eu que estou dificultando a vida deles. As reuniões estão marcadas em que horas? A que horas? Certo? Tipo, então, você tem que começar a olhar dizendo, a rotina de verdade é uma rotina de alta performance? Porque se a gente dentro de casa mesmo, que eu digo dentro de casa, dentro da empresa, não está cuidando, eu também não estou pensando, eu como líder, estou desenhando para que esse pessoal seja realmente campeão, ou a gente está fazendo, né? O Marcelo falou, pô, uma mudança pequena numa sala já criou uma super diferença na energia no ambiente. Eu estou pensando proativamente em relação a isso? Essa é a dica desse ponto. Promessas públicas, 14º ponto. Isso aqui achei genial, Marcelo, porque é um estudo que o pessoal de um journal aqui chamado de Psicologia Aplicada, do Journal of Applied Psychology, quando você vai fazer uma promessa, geralmente dizem, faça uma promessa para o público, então você posta nas mídias sociais, esse ano eu vou perder peso, esse ano eu vou comprar um carro novo, e falo para todo mundo. O cérebro tem uma reação muito interessante. A maior parte das pessoas já já tem um senso de realização de que conseguiu aquele objetivo. Só porque eu postei, eu falei que alguma coisa... É que nem aquele pessoal que compra o curso e não faz o curso, porque só comprar o curso parece que pronto, já é... comprei o livro, não leu o livro, mas só ao comprar o livro parece que fez alguma coisa. Então, esse pessoal falou, não, você não tem que falar para todo mundo, você não tem que postar nada, não tem que ser público. Você tem que falar para uma pessoa. É quase que teu anjo da guarda, teu mentor ou tua mentora, e para essa pessoa, é quase que um confidente, e você vai dizer, eu tenho um grande objetivo por ano. E essa pessoa agora tem uma incumbência, ela tem uma missão. Uma vez por semana ela tem que checar com você, e pode mandar um WhatsApp, pode mandar um e-mail, pode ser uma ligação dizendo, e aí, o que você fez a semana em relação a isso? E ela, então, fica de que 50 semanas desse ano, toda semana,
pode ser na segunda, pode ser na sexta, pode ser sábado, domingo, vai dizer, só vou te fazer uma pergunta. E a gente fica aqui um combinado. Então, eu acho isso super, super legal, porque tem um exercício que às vezes eu faço em workshops, que é onde o vendedor ou a vendedora faz um combinado com o seu gerente, ou o gerente faz o combinado com o seu diretor. Eu não estou contando para todo mundo. Às vezes precisa, tem algumas coisas que precisa todo mundo saber, meta. Mas tem coisas que tem que ser uma única pessoa e tem que ter uma cumplicidade entre os dois para dizer, você vai me ajudar a atingir esse objetivo. E eu achei muito legal essa questão de que às vezes eu compro um livro e acho que pronto, não preciso ler, eu compro o curso, não preciso fazer, ou eu falo que eu vou atingir o objetivo e só de falar eu já acho que eu atingi. Não, você não atingiu, você precisa fazer tudo o que precisa ser feito. Marcelo, comentários em relação a isso? Eu acho que tem a ver um pouco, Raul, com repetição, sabe? Eu acho que a gente tá num mundo, né, onde a gente todo dia quer fazer uma promessa nova e ter um comprometimento novo e a gente acaba não repetindo consistentemente aquilo que a gente acredita. O ano passado eu falei que fui fazer uma palestra, no ano retrasado, na verdade, fui fazer uma palestra numa empresa e antes de começar a minha palestra, me enviaram os 3 valores da empresa. E aí eu olhei aquilo lá e falei, o que eu faço com isso? Ele falou, coloca na abertura da palestra. E antes de começar a palestra, leia os 3 valores nossos, porque todas as apresentações aqui dentro da empresa repetem os 3 valores que nós temos à exaustão. Aí eu olhei aquilo e falei, caramba, cara, você acha que as pessoas estão comprometidas com aqueles 3 valores? Elas repetem em todas as apresentações. Você acha que os líderes estão comprometidos com aqueles valores? Com certeza estão. Por quê? Porque ele repete aquilo toda a apresentação. Então, acho que a gente vive um mundo onde a gente fica fazendo novas promessas todos os dias e às vezes esquece as mais importantes de repetir esse processo à exaustão, que é quando ele realmente fixa. Então, a gente está nesse momento em que todo dia uma promessa nova, todo dia uma nova fala e a gente acaba não se comprometendo com aquilo. A gente não consegue muitas vezes abrir uma reunião lembrando o que a gente falou na outra reunião, então a gente não repete processos que ajudam a consolidar ideias que são realmente importantes. Perfeito. E tem essa questão de alguém ficar me relembrando disso, né? É quase que, né, um personal coach de meta e objetivo. Porque senão, de novo, o turbilhão da vida vai nos afastando das metas principais e só o fato de ter uma pessoa, só o fato de você saber que uma pessoa vai te ligar na sexta-feira perguntando o que você vai, provavelmente vai te estimular a fazer algumas coisas essa semana, porque senão você vai, né, ter que ter uma conversa que não vai ser a melhor. 15ª ideia aqui é da Teresa Mabile, ela é de Harvard. Ela escreveu um livro que é muito legal, inclusive acabei de pedir na Amazon porque eu estava lendo, e se chama The Progress Principle, ou o princípio do progresso, que o ser humano se beneficia e se motiva muito com pequenos progressos. Eu preciso ter a ideia de que eu estou avançando. Quando a gente fazia parte do Small Giants, uma das leituras obrigatórias era de um livro que é de um cara que é mestre de artes marciais, Aikido especificamente, que era faixa preta, acho que era 5º ou 6º Dan, e ele escreveu um livro sobre por que a maior parte das pessoas não chega à faixa preta. Que é uma coisa muito interessante, porque a maior parte das pessoas começa a faixa branca e não chega na faixa preta. E isso vale para qualquer coisa na vida. Por que as pessoas começam de um jeito, tá? Então elas melhoram rapidamente, porque quando você está começando alguma coisa é muito fácil você melhorar, mas a pessoa empaca. E ele fala muito dos platôs, que às vezes a gente melhora, e aí chega um momento da nossa vida onde a gente tem um platô ali. E a gente está fazendo tudo certo, a gente está se dedicando, a gente está trabalhando, mas parece que não está avançando e não está evoluindo. Porque tem alguns momentos onde a mudança meio que dá essa parada e você está mudando de patamar, mas o patamar ele não é infinito, você não melhora. Ele dizia, você melhora, aí você fica estagnado, às vezes até você cai um pouquinho quando você vai fazer uma coisa nova, e aí você volta a crescer novamente. E aí você vai subindo em ondas. E a maior parte das pessoas desiste no platô. E aí ele ia conectar isso com uma coisa super importante, que tem que estar ligado o platô com uma missão muito importante por trás, algo que é muito importante na minha vida, senão eu vou desistir. Por que eu parei de crescer, né? Por que eu vou continuar aqui se eu realmente não estou de verdade ligado, não estou em tesão por isso aqui? Então você vê, e a gente vê isso, por exemplo, na área de vendas, quem está há muito tempo passou por vários platôs. A gente estava conversando, por exemplo, de unidades nossas de negócio que vão muito bem, entram num platô, ficam estagnadas, aí tem todo um repensar, e o repensar é importante, porque às vezes o que acontece é que o modelo antigo me trouxe até aqui,
mas eu preciso mudar. E quando eu preciso mudar uma coisa que estava funcionando, é muito difícil para o ser humano, porque eu tenho que desaprender coisas que estavam funcionando até agora, me trouxeram até aqui. Como é que eu me desapego disso? E de novo volto com o mindset. Como é que eu me desapego uma coisa que eu sou competente e que a minha imagem está ligada a isso? Eu tenho que entrar numa área de desconforto, mas também de uma imagem nova, de mudança. Então, o princípio do progresso é muito importante. Para o líder, isso fica claro. Você precisa ter uma conversa, e aí a revisão semanal, o fechamento de ciclos é importante, para mostrar para os seus vendedores que estamos evoluindo. E que existem outros indicadores de performance que não é só faturamento, não é só vendas. Eu posso estar melhorando em outras áreas. Eu posso ter me esforçado, me dedicado, dado ideias, né? Construído coisas. Não fechei agora, mas vai fechar no futuro. Então, meu pipeline, certo? Meu funil de vendas está com muitas oportunidades. Deixei de fazer uma coisa que não estava funcionando. Quer dizer, do tipo, eu posso aprimorar muito. Mas o princípio do progresso é o ser humano, para se manter motivado, precisa entender que está evoluindo. E se você é líder e olha a sua equipe e vê que algumas pessoas estão com a sensação de que não estão crescendo, você provavelmente vai ter rotatividade na tua equipe. Porque muitas vezes, inclusive campeões e campeãs, muitas vezes saem, parece que é pelo salário, mas na verdade não é, é porque não estão sendo desafiados. Para pensar. Marcelo. Eu acho que também o objetivo claro, né, Raul? Acho que o objetivo claro suplanta esses platôs, né? Quando você mantém o foco no objetivo que você tem, são poucos e claros esses objetivos, eu acho que as pessoas elas costumam naturalmente passar pelo platô e entender qual é o próximo nível que elas têm que chegar. Porque se você não... Aquela velha frase, né? Se você não entende o final da obra, você não suporta o processo, né? Então, acho que você tem que entender qual que é o objetivo e essa clareza do líder do tempo todo ficar estimulando a visualização do objetivo, das metas e ter isso muito claro, faz com que as pessoas passem pelos platôs, e isso funciona para a gente também, né? Quando você não tem a visão clara de onde chegar, os platôs ficam muito mais difíceis de ser superados, né? Exato. Então, e veja, para você que é líder, entenda isso, na nossa vida pessoal é assim também. Eu preciso atingir uma meta, eu tenho uma meta, mas o fato de eu não atingi-la não significa que eu, de novo, fui o fracasso. Eu tenho que revisar isso como aprendizado. Dentro dessa jornada tem coisas boas, positivas, e eu crio uma agenda positiva. Eu continuo focado na meta, eu quero superá-la, mas tem um processo anterior de o que estamos fazendo, como estamos fazendo, que vai me ajudar não só a superar esta meta, mas as próximas também, certo? Então, essa jornada de crescimento precisa ser valorizada. Muito bem, final do ato 3, vamos para o ato 4, que é de conexão e renovação, certo? Então, o ato 3 era de motivação e sistema interno, e agora é de conexão e renovação. A primeira delas vem do Adam Grant, um cara que eu sigo nas redes sociais, um cara muito legal, e ele chama de Challenge Network, ou seja, é uma rede de relacionamento que te desafia e que está para criticar ideias, para te fazer pensar diferente. Então, tem que ser um círculo de pessoas pequeno, menor, que você confia e que estão ali para fazer meio que o papel de advogado do diabo em algumas situações. Elas vão te questionar. Então você chega dizendo, eu estou pensando em fazer tal coisa. Elas não vão dizer, parabéns, que fantástico, que ideia genial. Não é o chat GPT. Né? O chat GPT é o contrário disso aqui. Tudo que você coloca, ela diz, que maravilhoso, que sensacional. Não. Eu estou pedindo para que me critique. Você pode, inclusive, usar ferramentas de IA para fazer isso. Se você disser para o chat GPT ou para o Gemini, quero que você faça este papel de crítico, certo? Duro, ele vai fazer. Quero que você ache os pontos fortes. E note que aqui tem uma jornada de humildade. Eu estou me abrindo a possibilidade de não estar correto, de eu não ser um super-herói, de eu não ter pensado em algumas coisas, do meu plano não estar completo. E tem muito do pré-mortem. Antes de eu começar a fazer alguma coisa, eu tenho um ciclo de pessoas nas quais eu confio, que eu vou dizer, vem cá, se tem 10 minutos aí, deixa eu te apresentar uma ideia. E a pessoa, de maneira honesta e aberta, te falar, acho que é boa, acho que não é, etc. Então você tem que ter esse ciclo de pessoas. Note que pessoas que são inseguras, líderes que são muito autoritários, pessoas arrogantes, vão fazer exatamente o contrário. Vão se cercar de pessoas que só dizem, nossa, que fantástico, um grupo de puxa-sacos. Pessoas verdadeiramente focadas em crescer, em atingir objetivos mais desafiadores, estão procurando ponto fraco também. Tá? Eu quero que me alimenta o feedback, certo? Lembre que feedback de melhoria é quase que se fosse um presente.
deveria ser super valorizado. E é isso que eu estou fazendo isso. Só que eu não estou reativo, eu não estou esperando que isso surja. Eu estou proativamente procurando esse feedback. Marcelo. Não, eu acho é aquela história do meio que faz, né. Eu gosto muito disso, né, o meio que te desafia, né. Eu acho que as pessoas fogem um pouco desse processo, né, e estou fazendo um paralelo a isso que você falou, acho que as pessoas fogem um pouco do lugar onde elas se sentem desafiadas, né, no lugar onde elas se sentem até mesmo inferiorizadas, né, de maneira errada, mas se sentem inferiorizados, lugares onde elas são as que menos conhecem, as que menos alcançaram, e eu acho que esse ambiente ele estimula muito a gente, sabe. Eu sempre falo aqui em casa, quando a gente relaciona com alguém que consegue fazer umas coisas diferentes do que a gente consegue fazer, eu falo: "Pô, por que que a gente não consegue fazer isso?". Porque em contato com essas pessoas, elas vão desafiar. E às vezes a gente foge dessas pessoas para ficar nos lugares onde nós somos quem mais conhecemos, quem mais conseguimos fazer, e se expor a esses ambientes faz com que a gente seja melhor, mais produtivo e busque novos desafios, né. Então acho que é uma maneira também de conseguir essa visão crítica do que a gente faz. Exatamente. E de novo, eu provoco uma situação que pode ser desconfortável, mas ela está controlada, né? E vejo isso como aprendizado. Acho super importante. Muito bem. A próxima ideia vem de Nicholas Christakis, que é um especialista em comportamentos e estados emocionais, e ele fez um estudo que mostra que um estado emocional, na verdade, é uma onda de energia que transborda em até 3 níveis de relacionamento. Então, por exemplo, se teu chefe te dá uma bronca ou cria uma situação, ou se você está no trânsito, leva uma fechada e você se altera, isso depois desdobra e você transmite isso até 3 níveis então, de contato. Então, note como você chega no trabalho alterado, você acaba influenciando e alterando as outras pessoas. Elas estão fazendo isso com você. E aí estão no trabalho. Você chega em casa, você começa a alterar o tempo inteiro. E aí, dos estudos interessantes do Christakis é sobre mídias sociais. Então, quando eu estou lendo coisas, ou estou vendo vídeos que me alteram emocionalmente, então eu sou super contra um político qualquer, tá? E aí começam a aparecer coisas, porque as mídias sociais, obviamente, estão nos monitorando, o algoritmo faz isso, começam a aparecer coisas em relação a isso. E daqui a pouco eu tô com minha pressão alta, eu tô assim, tipo, né, furioso. Nem sei se é verdade aquilo ou não, mas eu já tô alterado e eu começo a transbordar isso. Isso começa a alterar. Lembre, não altera só você, altera os outros. E as pessoas que estão sendo alteradas também te influenciam. Então o Christakis tem uma postura de fazer uma curadoria, ele chama de curadoria proativa, entendeu? Que tipo de ambiente eu vou participar? Que tipo de conversa merece minha atenção? Que tipo de pessoa eu sigo? Quem eu não sigo mais? Tá? Note que eu tenho que manter uma abertura em relação a ideias diferentes das minhas, e às vezes contrárias, porque senão eu me desapego e vou viver numa bolha onde tudo todo mundo só concorda comigo. Isso vai exatamente o contrário ao que a gente acabou de falar, certo? De ter um ciclo de pessoas que te questiona. Mas aqui é uma curadoria proativa. Então, por exemplo, eu há muito tempo meio que fechei a televisão. Eu só assisto programas esportivos. Porque se você já participou ativamente de uma coisa que depois passou na televisão, você sabe que aquilo é uma versão da verdade que muitas vezes está desapegada da realidade. Né? Eu leio muito, certo? Gosto muito, consumo muito, estou super atualizado, mas existem alguns canais que não dá para seguir. Você sabe que eles são tendenciosos, né? Você sabe que você está entrando na bolha. Você tem algumas mídias sociais que você sabe elas são mais propensas a um tipo de coisa. E aí você tem que ter uma postura proativa de dizer, eu vou filtrar o que participa da minha vida. Tem que ter uma visão inteligente, provavelmente você já está fazendo isso, mas é uma postura proativa. Note que se eu deixo o Facebook, o Instagram e o YouTube escolherem a minha próxima referência, eu estou terceirizando esta curadoria. Estou dizendo eles, o algoritmo é que vai me alimentar. E aqui eu estou dizendo não, ao contrário. Você que tem que olhar e dizer de verdade mesmo o que eu quero mais na minha vida, o que eu quero menos e fazer essa curadoria. Marcelo. Não, acho que é isso. Acho que é isso, é fazer essa limpeza. Acho que é um bom momento de você limpar suas redes sociais, principalmente de coisas que te atingem. As pessoas estão muito na rede social e estão sendo bombardeadas por muitas informações que não engrandecem nada, né? E parece que é obrigatório estar exposto a isso. Não é, né? Antigamente você assistia o que você queria só. E hoje em dia você parece que é obrigado a ter acesso às coisas para se sentir atualizado ou não. E isso é uma grande bobagem, né? Então você tem que ter uma curadoria muito séria. Isso para mim é o mais importante hoje em dia, limpar
o que não te edifica de alguma maneira, né? E tem uma outra coisa que é uma curadoria do líder de dizer que tipo de informação, que tipo de conversa nós vamos ter nas reuniões. Sabe, do tipo de começar a dizer isso agrega, isso, né, tipo, isso realmente está somando, isso facilita, de novo, curadoria de conversas dentro da empresa faz parte da cultura, mas a líder tem uma função muito importante de dizer qual é o filtro. Tipo, então, por exemplo, estamos olhando um relatório e uma planilha que está ali projetando, o líder é que direciona essa conversa. Estamos direcionando para onde? Para pontos falhos, para o que está funcionando, para o que não está funcionando, para pontos de melhoria. Eu mato as conversas de ideias de como melhorar, ou quando alguém começa a dizer, mas isso está acontecendo por alguma situação, eu me sinto desconfortável, eu já corto também a conversa. Então, veja, o líder e a líder estão o tempo inteiro fazendo essa curadoria e tem que ter uma postura proativa, de dizer isso realmente está agregando, está somando, está desenvolvendo o meu time, né? Muito bem, 18ª lista, do ponto da lista aqui, faltam só 3 para a gente terminar, criar uma lista de coisas para parar de fazer. Primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre isso era o Jim Collins, e a partir daí eu comecei a ver ela pipocando em vários lugares, então tem vários autores, eu particularmente vi o Jim Collins falando sobre isso, porque tem a to-do list, né, de coisas para fazer, e aqui é a to-don't list, para não fazer. E é muito, muito difícil. Tem um módulo do GEC, meu curso de gestão de equipes comerciais, que é sobre comunicação. O gestor tem 2 tarefas. Ele tem que preencher um questionário de 20 perguntas de autoavaliação em relação à sua comunicação com o time, e depois tem esse questionário sendo enviado para a equipe também. A equipe agora está avaliando a comunicação do líder. E eu estou fazendo aqui o que se chama de análise de gap, onde o líder ou a líder tem uma visão em relação a si mesmo, a si mesma, e eu quero dizer, a equipe tem a mesma visão? Porque às vezes está certo, às vezes está errado. E aí eu peço para a pessoa dizer o que está certo, então vocês dois se deram notas altas ou baixas, então está todo mundo de acordo em relação a isso, e onde que estão as maiores discrepâncias. Baseado nisso, eu peço para o aluno me fazer o trabalho de final de módulo, que é o que você precisa continuar fazendo, porque está funcionando bem, o que você precisa mudar, porque você precisa alterar, melhorar alguma coisa, que você precisa parar de fazer. Coisa mais comum do mundo, Marcelo, é o pessoal me dizer, eu estou fazendo isso aqui bem, isso aqui eu preciso melhorar, e não vem nada de parar. A pessoa não consegue desapegar, é uma coisa inacreditável. Inacreditável. E às vezes, por exemplo, que é uma falha comum, o líder está vendo que ele não dá feedback com a frequência necessária ou com a profundidade necessária para a equipe de vendas, certo? Tá um to don't, tá muito claro, eu preciso parar de não colocar feedback como prioridade. Eu não posso deixar uma semana passar ou um mês passar, um ciclo se encerrar sem dar feedback. Tá muito claro. Tá ali, ele mesmo falou, mas a pessoa não consegue dizer que ela precisa parar de fazer. Parece que parar de fazer coisas fosse uma admissão de que eu estou sendo incompetente ou de que eu não estou sendo produtivo. Tipo, não, a gente defende que é o contrário. Fala sobre isso, Marcelo. Não, eu acho que a lista toda aqui, os 2 podcasts que a gente falou, tem várias coisas que são relativos a isso, né? O que deixar de fazer, né? E se você quer ter prioridade, que eu acho que muitos tópicos que foram falados aqui têm a ver com prioridade, né? O que é realmente importante significa deixar de fazer coisas que não são realmente importantes ou que não são relevantes dentro do processo. E é muito difícil, porque, como eu falei quando eu falei de planejamento, como falando vários tópicos aqui que a gente falou, a gente acha que tem que acumular mais coisas, né? Falar sobre mais assuntos, fazer mais coisas. E quando a gente pega o que realmente dá resultado na vida da gente, quem sabe a gente passe a vida e a gente tenha feito 2 ou 3 coisas que, nossa, deram resultado realmente extraordinários, porque foram aqueles momentos que a gente focou no que era mais importante. E para focar no que é mais importante, você tem que deixar de fazer coisas não importantes. Mas a gente realmente tem uma dificuldade muito grande nisso. Acho que até porque a gente tem uma dificuldade de escolher o que é realmente muito importante para a gente. E daí, quando a gente decide isso, mais uma vez, como eu falei das metas, dos objetivos, a gente acaba largando naturalmente o que não é importante. Só que essa decisão do que é importante faz com que você tenha que abrir mão de coisas que muitas vezes são mais confortáveis de fazer. E esse é um desafio muito grande para o ser humano e para todos nós. Você sabe que uma vez eu estava participando de uma mentoria e eu era um dos mentorados, e aí veio uma pessoa fazer uma apresentação e falou, coloque um grande objetivo teu para esse ano. E o meu era ter um projeto que faturasse 1 milhão.
E ele disse, ok, todo mundo colocou, ok, agora vamos fazer uma lista de coisas que você tem que fazer para que esse objetivo aconteça esse ano. Eu fiz uma lista de coisas, e aí eu me lembro que eu estava sentado, super confortável na cadeira, porque não era difícil atingir aquele objetivo, e de repente ele diz, ok, agora eu quero que você coloque um zero a mais no teu objetivo. Então, se era de 1 milhão, não é mais de 1 milhão, é de 10 milhões. Eu falei, uou, né? O projeto 10x. Quando eu coloquei 10 milhões, eu falei, caramba, eu já comecei a dizer, cara, não sei se eu consigo. Ele falou, vamos fazer o seguinte, porque aqui a ideia, a questão não é se você consegue atingir os 10 milhões ou não. O que eu quero que você pegue é a lista de coisas que você falou que você ia fazer para atingir 1 milhão e olhe qual dessas aqui de verdade mesmo te ajuda a chegar nos 10 milhões. E qual de verdade só está ali porque é confortável e você vai repetir um processo que você já conhece. E eu me lembro que eu tinha colocado, sei lá, umas 10 ou 11 coisas e eu risquei umas 8. Eu fiquei com 2 outras, que eram que realmente eram as mais importantes. E o exercício de filtrar só aconteceu quando eu extrapolei a meta. Com a meta normal, eu tinha uma lista de coisas e 80% era ineficiente, né? Aqui, Pareto, então. E se você faz esse exercício de filtrar, a gente às vezes, né, Marcelo, faz um workshop, pega papel e caneta e diz para os líderes, escreva um dia típico teu, né? Todas as coisas que você tem que fazer no dia ou numa semana. E a lista vem gigantesca, vem tipo frente, verso, 500 coisas. Ok, de verdade mesmo, risque as que são realmente importantes, estratégicas, que agregam valor. E a pessoa vai riscar 90% que não está fazendo nada e 10% aí, por que é que você não está conseguindo fazer isso aí? Porque tem 90% das coisas que você está, né? Estão roubando teu tempo, tua energia. Então, isso que o Marcelo falou, super importante. 19º ponto, microsabáticos, né? Sabático acho que a maior parte das pessoas, eu acho que é uma miragem, né? A ideia de que eu vou tirar 6 meses da minha vida, 1 ano da minha vida, vou viajar, vou estudar, vou me aprofundar, todo mundo adora a ideia, né? E na prática mesmo ela é meio difícil de fazer, mas microsabáticos são muito legais. E o microsabático é uma pausa para você zerar o teu cérebro. Tá? Então, da mesma maneira que um sabático de verdade você meio que zeraria a tua vida e começaria a dizer, ok, de verdade mesmo, o que é agora importante, o micro sabático é uma pausa de 10, 15 minutos, pode ser 5, etc., onde você não vai ter celular, você não vai ter computador, você não vai ter iPad, você não vai ter nenhum tipo de influência. No mundo ideal, você não teria nenhuma influência externa acontecendo. Então, por exemplo, uma cadeira num lugar, eu estou numa praça, eu estou pensando, e de novo, não estou andando, o exercício é diferente. Aqui eu estou basicamente parado, pensando no que está acontecendo, ou, né, voltando, como que está o meu estado emocional, como que está a minha energia, como que está sendo o dia, respiro, é um exercício de respiração, de dizer, ok, fiz uma pausa no meu dia. Note que essa é uma pausa meio programada. Ela pode acontecer em alguns momentos do dia onde você já sabe que vai precisar, mas tem um exercício de autoavaliação e autoconhecimento de dizer, eu estou precisando disso agora. Certo? Aconteceu alguma coisa e eu estou precisando me reconectar comigo mesmo, porque eu estou deixando de ser minha melhor versão. Você reconhecer que você está entrando no que eu chamo do pântano. E você está entrando por uma jornada, por um lado negro da força, você está dizendo, cara, eu estou indo por um caminho que talvez não seja isso aqui. Eu volto, e esse micro sabático permite que isso aconteça antes de eu entrar no pântano. Certo? Permite que eu já recarregue, já recalibre, já revise, já renorteie minha própria energia, meu estado, e diga, ok, respiro fundo e vou de novo. Tá? Então, e de novo, não é encerramento de ciclo, é no meio do ciclo. Note que é super interessante. Marcelo, comentário em relação a isso? Faz isso? Reconhece isso? Não, na verdade, faço menos do que deveria, mas tenho tentado fazer micro sabáticos. Você vê, ontem não, no outro podcast eu já falei sobre isso. Eu tenho tentado fazer muitos ciclos durante o próprio dia, sabe? Porque eu acho que, enfim, a vida, claro que tem as pausas maravilhosas e tudo isso super importante, desconexão, mas eu tenho tentado, no ritmo do dia a dia, criar momentos de conexão. E esses momentos são, para mim, têm sido para mim super importantes. Então, esses pontos eu tenho tentado trabalhar no dia a dia. Então, se você não consegue ter momentos longos, né, ou não, enfim, não faz parte hoje do seu dia a dia, tente ter pequenos momentos do seu dia. Vários tópicos aqui que foram falados, a gente comentou em momentos do seu dia que você desconecta, que você
ou reconecta o que é mais importante. Você vê que, no fundo, tem um foco em manter alta performance e que precisa desses breaks de recarregar. Outro dia eu estava lendo um texto super interessante sobre um exercício de você fazer a respiração em 2 movimentos. Então, você faz uma respiração funda pelo nariz, certo? Puxa o ar pelo nariz. Quando você acha que já encheu, você tem uma segunda que você se nota que ainda ia mais. Você conta até 3. Muitas vezes você vai sentir uma tensão dentro de você e você expira pelo nariz ou pela boca e você joga para fora o ar e a tensão junto. Você faz isso 2 ou 3 vezes. É um exercício que dura, sei lá, 30 segundos no máximo, mas se você pratica com regularidade, você nota que efeito fantástico que tem. Então, respira 2 vezes, né? Enche realmente o pulmão, conta até 3, sente a tensão dentro de você e depois, né, deixa a tensão sair. É muito legal de exercitar. Muito bem, 20ª ideia, e aí encerramos aqui o ciclo todo, é enviar notas de gratidão. Isso aqui, para mim, é uma coisa muito legal, porque comecei a estudar gratidão. Eu sei que, Marcelo, você também tem, né, uma das suas palestras fala sobre isso. A gratidão tem um símbolo, tem muitos estudos mostrando da gratidão. Eu, por muito tempo, fui meio cético em relação a isso, porque sempre achei, não sei se, né, eu estou mais acostumado a coisas mais hardcore, assim, mais fortes, né, e a gratidão tem aquela coisa um pouquinho mais, de, tipo, meio suave demais para minha personalidade, mas se você nota o que a gratidão faz, na verdade, é que ela está refocando. Para eu, né, agradecer, eu preciso focar no positivo. Então, uma vez eu estava fazendo mentoria com uma pessoa que estava clinicamente depressiva, eu tive que encaminhar, inclusive, para terapia. Acontece quando você vai trabalhar com coaching ou mentoria de alta performance. E eu comecei a notar que ela estava em depressão, e era por isso que ela estava em baixa performance. E eu falei, vamos fazer o exercício da gratidão. Ela não conseguiu agradecer uma única coisa. Ela não conseguia encontrar. É quase como se ela estivesse usando um óculos cinzento. E aí, quando você está usando esse óculos cinzento, tudo na tua vida está cinzento. Porque você é que está cinzento. Você está, né, contaminando tudo. Tem aquele filme da Pixar que é Divertidamente, que é a menina com as emoções dentro dela. E tem a tristeza, né? Que a tristeza é azulzinha. E tem uma cena onde a Joy, que a alegria, que é a principal, está arrastando a tristeza vai se arrastando e vai pegando com a mão dela em todas as lembranças e vai deixando todas elas azuis tristes também, porque, né, vai contaminando. E aqui a gente tem que prestar muita atenção em relação a isso. Quando você vai fazer a gratidão, então você está refocando. E aqui o que os pesquisadores estão falando, e aqui o Martin Seligman, que começou esse processo, ele é o pai da psicologia positiva, estava dizendo, escreva notas de gratidão para as pessoas, então são 26, que dá uma a cada 2 semanas, a cada 15 dias você escreve quase como se fosse uma carta, é uma mensagem mais longa relacionada a alguém, dizendo que agradeço por alguma coisa. Quando eu faço esse exercício em workshops, tem gente que chora. E eu sempre digo aqui, vai ter um momento pipoca, porque começam a voltar as respostas das pessoas que receberam a mensagem de gratidão. E tem muita gente que acha que expressou a sua gratidão, ou que demonstra, mas nunca falou de verdade, nunca verbalizou, e a outra pessoa está do outro lado, ajudando, e nunca recebeu essa, né, essa energia positiva, essa verbalização, essa formalização da gratidão, que eu acho super importante. E então são momentos muito legais de você refocar, de você agradecer, de você valorizar algumas coisas muito importantes, de você entender que você nunca está sozinho na tua jornada, que o sucesso que você tem depende de outras pessoas e que sem essas pessoas provavelmente nem teria sentido, não teria o mesmo sabor à vida. E o fato de você separar 10 ou 15 minutos para praticar isso a cada 15 dias, dentro de uma agenda super agitada, pode parecer que não é de verdade uma prioridade, mas se você depois entender o quanto isso pode te ajudar e o quanto vai ter impacto positivo na pessoa que recebe isso, certo? Muitos de nós, em algum momento, recebemos uma carta, um bilhete de alguém, e até hoje a gente lembra daquele momento. Então, e aqui, às vezes, a gente não está fazendo uma coisa porque a gente está muito... a gente está tão carente que a gente está esperando que alguém faça isso com a gente. E aqui é dizer, não, provoque você, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Comece você essa onda positiva. E comece você a estimular que as pessoas façam isso, fazendo como? Dando um exemplo. E mande você um bilhete, uma carta, uma mensagem dizendo que agradeço por isso.
Quando você vai dar feedback, inclusive, a melhor maneira de dar feedback, principalmente o positivo, não é dizer parabéns pelo resultado, é parabéns porque você fez X, Y e Z e você teve essa atitude e aí você atingiu o resultado. Se você é pai ou mãe e precisa dar feedback para um filho que precisa melhorar, você elogia comportamentos, de novo, que eu tenho controle, e aí conecta com o resultado. Então o feedback passa a ser um feedback que é mais longo, é mais robusto, é mais completo. E a gratidão aqui é a mesma coisa, não é simplesmente obrigado. Não, é obrigado porque, certo? E exercite isso. Marcelo. Eu acho que a base da abundância é a gratidão. Se a gente não é grato, a gente não vai ter abundância, porque a gente sempre vai olhar para o que está nos faltando. A partir do momento que a gente olha para o que a gente tem abundantemente, a gente começa a realmente entrar num ciclo diferente. Então eu vejo muito as pessoas sempre olhando para o negativo, sempre se posicionando no negativo, sempre se posicionando, olhando para o que não tem. E quando você olha para o que não tem, você deixa de olhar para o que você consegue e você rompe ali o ciclo da abundância. Porque o ciclo da abundância é fazer ter mais o que eu já tenho um pouco, o que eu já sou grato por ter. Então eu acho que a base de qualquer coisa que a gente queira que seja abundante na nossa vida é a gratidão pelo que a gente já tem. Porque se você ficar olhando sempre para o buraco, para o espaço do que você não tem, você nunca vai ter abundância. Né? E muitas vezes o que a gente tem não é valorizado. Né? O que a gente tem muitas vezes não é considerado o mais importante. Porque o mais importante nesse tempo de tudo que a gente falou aqui, de redes sociais e de conexões, é o que a gente não tem. Porque o mundo ganha dinheiro em cima do que a gente não tem, do que a gente gostaria de ter. E aí a gente sempre passa a olhar para o espaço vazio, sendo que a gente poderia olhar para o que a gente tem e ser grato por isso. E aí a abundância naturalmente vai acontecer. Perfeito. É foco, né? Foco no que eu quero. Muito bem. Muito bem, para você que está vendo ou nos ouvindo, um resumo muito rápido do que a gente viu hoje, a regra dos 85%. Então, o aprendizado acontece quando estou realmente sendo desafiado. Eu redefino o desconforto como aprendizado. Então, eu começo a entender que é uma jornada contínua de que eu estou melhorando, evoluindo como ser humano e como profissional. Eu vou desenhar fricção e atrito sabiamente, então eu vou fazer com que meus melhores comportamentos, meus melhores hábitos sejam mais fáceis de acontecerem, e ao mesmo tempo eu vou pensar como que eu posso dificultar coisas que me desviam da alta performance. E aí o tempo inteiro eu estou proativo em relação ao meu ambiente, a facilitar ou dificultar, né, dependendo do que eu quero da minha vida. Quarta ideia, promessas públicas. Lembre que não é promessa para todo mundo, é promessa para uma ou duas pessoas importantes da tua vida, e ter uma cumplicidade de que elas vão te cobrar por isso, simplesmente te perguntando essa semana como foi. Você lembrar do princípio do progresso, da Teresa Amabile. Lembre, não é só atingir a meta, é como fizemos para chegar na meta. O que está funcionando? A pergunta é o que está funcionando, o que estamos crescendo. Os campeões e as campeãs querem crescimento, querem desafio. Não é só a renda a meta, me comissionar bem. Eu preciso entender que eu estou crescendo. Construa uma rede de relacionamento que te questiona. Então, quando você tem uma ideia, um projeto, tenha 3 ou 4 pessoas da tua confiança que você pode ligar e dizer, vem cá, me dá 10 minutos, eu preciso que você me ajude a pensar em alguma coisa, e que a pessoa possa ser honesta no feedback. Então procure proativamente esse feedback. Faça a curadoria do teu círculo de influências. Então, o que você lê, o que você vê, o que você ouve, tem uma postura proativa a isso. Não deixe que o algoritmo decida isso pela tua vida. Crie uma lista de coisas para parar de fazer. É uma das coisas mais difíceis que tem, mas é uma das mais produtivas. Se você sabe que você quer alguma coisa e você tem que fazer mais de alguma coisa, não empilhe só coisas na tua vida. Comece a tirar coisas também, isso é super importante. Lembre dos micro sabáticos, que são momentos, pausas no meio do dia. Recarregue energia, certo? E volte para a tua melhor versão. E para terminar, as notas de gratidão. Então, o princípio é, chega no final do dia e agradeço coisas que estão acontecendo, e a cada uma semana, a cada 2 semanas, penso quem é que me ajudou nesse processo e como eu posso agradecer. E note como isso vai ter uma energia positiva imensa na tua vida. Legal? Então, Marcelo, comentários finais para a gente encerrar esse ciclo aqui? Não, obrigado. E tem aí 2 listas em 2 podcasts sensacionais para você reavaliar sua produtividade, sua higiene mental, seu foco, tudo isso. Achei muito bacana esses 2 podcasts. Valeu muito a pena.
Então, Marcelo e eu, a gente falou, vamos falar de coisas mais ligadas à parte pessoal, à parte de produtividade. Lembrando, você pode fazer sozinho, pode fazer com o teu time. Nas próximas semanas a gente volta para falar de vendas, gestão e liderança, que são os temas de sempre. Mas agora, para começar o ano, lembre que se você estiver bem, o ano vai ser bem melhor e os seus planos vão acontecer com muita mais probabilidade, tá bom? Grande abraço, obrigado. Nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast Venda Mais. Até lá, super boa semana, boas vendas. Tchau.